Você já teve alguma dificuldade com a sua fala? Sua voz já falhou alguma vez? Já falou meio embolado? E seu filho, como é que ele está falando? É uma criança que fala daquela forma fofa que a gente ama e que a gente infantiza, achando que é a coisa mais linda do mundo, guarda memórias da criança que fala errado ainda porque está aprendendo a falar? Será que esse comportamento tá certo? Será que a gente enfatizar a fala errada porque é fofo tá legal? Eu sou Ruth Vieira, diretora e cofundadora do portal Confraria Brasil, e esse é o nosso podcast. Hoje nós trouxemos uma profissional de excelência. Eu vou apresentar ela aqui para vocês, mas depois ela vai contar como é que isso funciona. Nós temos aqui hoje Mariana Castilhos, que é fonoaudióloga há 30 anos, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atuou em várias áreas da fonoaudiologia, sendo o atendimento infantil o que sempre lhe encantou, e em especial a fala infantil, área em que atua há 15 anos e que dedica maior tempo da sua prática clínica. Mariana, seja muito bem-vinda ao podcast da Confraria Brasil. É um prazer e uma honra te receber aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa nossa... Por que a gente acha tão bonitinho a criança falar errado e por que isso não é correto? É bonito. Não vamos negar, é muito lindo. Como que eu vejo? É a evolução da fala da criança, se desenvolvendo. É bonito, é para ser curtido. O que não devemos fazer é reforçar esse jeito de falar. É bonitinho naquela idade, não mais adiante. Então, hoje é muito fácil gravar, filmar. Antes era um pouquinho mais complicado, né? Era fita cassete, era uma série de coisas, era filmadora. Hoje nós temos na palma da mão. Então, gravem, curtam, mas não incentive essa forma de falar, porque a criança acaba entendendo que você quer que ela fale assim. E falar não parece, mas é difícil, é muito difícil. É das habilidades mais difíceis que tem, a motricidade mais fina que nós temos no corpo. É porque não lembramos. Correto. Eu tenho uma sobrinha que, quando pequenininha, ela trocava algumas letras. Por exemplo, ela falava dato, cachorro, dalinha. E a gente amava aquilo, achava a coisa mais engraçada do mundo, e era. E ela começou a fazer um trabalho com a fonoaudióloga, e aí um dia, e não estava tendo resultado de início, e a fonoaudióloga nos chamou a família, né, para entender o que estava acontecendo, e ali ela entendeu que, na verdade, nós reforçávamos o hábito dela falar errado, porque a gente gostava tanto de ouvir ela falar daquele jeito, a gente acabava reforçando. E isso que você falou é absolutamente importante. É bonito, é bonitinho, a gente tem que curtir, mas a gente não pode reforçar isso. E eu queria te perguntar, quando que mãe e pai devem procurar uma fonoaudióloga? Sempre, e quando tiver dúvida. A respeito da fala, a respeito do desenvolvimento, tá com dúvida? Procure. É só uma consulta. Não consultar um profissional especializado, uma fonoaudióloga, não é igual à terapia fonoaudiológica. O problema é que os pais demoram demais a procurar. E aí, quando procura, não é mais uma orientação e acompanhamento. Aí já está em idade de terapia. E qual é o problema que os pais devem achar que precisam? Qual que é a bandeira vermelha que os pais devem se ligar para entender que a criança precisa de ajuda? Olha, são várias bandeiras vermelhas, mas vamos direcionar para a fala, certo? 1 ano, a criança começa a falar mamã, papá, as primeiras palavras. Essas são as primeiras palavras, né? Muitas vezes me perguntam, o que é mamã, papá, au, au? São as primeiras palavras? São.
mas precisa evoluir. Então, 1 ano e meio, a criança precisa realmente estar falando isso e mais outras palavras, essas e outras palavras mais. Então, 1 ano e meio a criança não fala nada, é um sinal de alerta de urgência, porque ela precisa falar, ela precisa treinar para que aos 3 anos de idade ela esteja pronunciando corretamente tudo que ela falar e que tenha um vocabulário de acordo com a idade dela. Então você está me dizendo que até os 3 anos de idade a criança já tem que ter um repertório de fala, de vocabulário que seja, que faça com que ela se comunique de forma perfeita, que ela entenda o que ela está ouvindo e que ela consiga se expressar de forma correta, é isso? Exatamente. Claro, ela não vai ter a linguagem, o vocabulário de um adulto, mas todo e qualquer adulto, não é só pai e mãe, não é só quem convive com a criança, precisa entender o que ela fala. Então, a criança chega na escola, ela vai contar o que aconteceu. Ela foi na casa dos avós, ela conta o que aconteceu. Ela viu um desenho ou viu uma historinha nova, ela consegue narrar do jeito dela e o adulto tem uma boa noção do que foi, do que aconteceu. É preciso. E é um marco. Eu coloco assim, a criança corre, pula, sobe, desce, entende tudo. Tá falando assim ou elado ainda por quê? Então, vamos corrigir. Tá na idade, Mariana? Tá na idade. O desenvolvimento de fala vai até 5 anos. Só que a terapia antes dos 5 é uma, depois dos 5 é outra. Então, vamos aproveitar, porque essa é a melhor fase para a criança trabalhar. Nós estamos vivendo na era da tecnologia, na era em que os pais entregam um celular na mão dos filhos e os filhos começam a conversar com o desenho, conversar com aquilo que eles estão assistindo. O que essa era pode trazer de impeditivo, de malefício para o desenvolvimento da criança, principalmente na fala? Nós temos visto pais que não conversam com seus filhos, estão tão ocupados com seus afazeres ou transferem essa responsabilidade para os aparelhos digitais. O que você diria para esses pais? Ainda dá para consertar esse erro? Com certeza dá. Sempre há tempo. Mas o que eu diria? Primeiro, aparelho eletrônico não é babá. E babá não é pai e mãe. Precisa haver presença dos pais. Presença, não é aquela presença tá na frente da criança e os pais estão vendo um filme na Netflix ou então estão no celular e a criança está ali brincando. Não. É presença, os pais brincando com a criança. Vamos para o chão, gente. Vamos brincar. Criança precisa brincar. Então, assim, não vai assistir nunca desenho, não vai ver nunca um filminho infantil. Não é isso. Mas dosagem. Precisam também de tempo de desenvolvimento. Senão a criança só absorve. Ela falar com um desenho é o quê? É um amiguinho imaginário. Dizem, eu não lembro, mas dizem que todo mundo tem. Mas não pode ser só isso, ela precisa de interação. Eu chego a dizer que ela precisa dos pais não só de corpo presente. Isso. Mas ali focados 100%. Conversando, ouvindo. Interagindo. Isso é tão sério. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu percebo. E quando eu tô trabalhando demais, ela começa a ficar diferente. Ela dá sinais de alerta. Ela dá sinais de alerta. E são sinais muito nítidos. Nos 2 últimos meses, nós dentro da confraria, nós tivemos... foram meses desafiadores. Muito trabalho, muita demanda. E todo final de semana eu dou uma voltinha com ela no shopping, que é o momento dela.
E eu confesso que em alguns momentos eu falhei com ela nesse sentido. E aí eu comecei a perceber nitidamente que inconscientemente ela começou a reclamar, mas não falando, pelas ações. Muda o comportamento. Mudou o comportamento totalmente. É uma mudança muito drástica. Então eu queria dizer aqui para os pais ficarem atentos. Quando vocês estão trabalhando demais, e nós estamos até fugindo um pouquinho do assunto, Não, mas é mas importante. quando os pais estão ausentes demais, a gente consegue perceber, se a gente estiver atento, a gente consegue perceber isso. Estando atento demais, prestem atenção no comportamento dos seus filhos, porque eles vão te chamar a atenção de alguma forma, e normalmente é da pior forma possível. Aproveitando esse link da mudança de comportamento, por que eu coloco 3 anos de idade? Porque 3 anos de idade, como alerta a criança precisar estar falando correto, o que precisa? O que acontece? Não é precisa. O que acontece? A criança, nessa idade, ela percebe como ela fala, ela percebe que fala diferente dos coleguinhas da escola ou das outras crianças, ou às vezes ela não é nem entendida, ela não consegue passar a mensagem que ela quer. Então ela muda o comportamento. Criança ou fica mais retraída, que seria aquela criança tímida, isso é um sinal de alerta. Criança tímida precisa ver o que é que está fazendo aquela criança ficar quietinha no canto. Isso não é saudável, vamos colocar assim. Ou ela se torna agressiva, ela muda o comportamento. E a partir daí começa uma bola de neve. Então antes era só fono para fala, daqui a pouco já precisa psicólogo, já tem problema na escola, já tem uma série de outras questões. E cada indivíduo, ou seja, cada criança recebe o que acontece, os acontecimentos da vida de uma forma, vai registrar de uma forma e vem os traumas. Sim. Que isso vai para a vida adulta. Exatamente. Com relação a isso, cada indivíduo vai responder de forma diferente. Tem gente que vai sofrer um trauma na infância e vai se calar. Tem gente que vai sofrer um trauma e vai falar demais. Então, cada um vai responder ao trauma de uma forma diferente. Cabe aos pais estarem atentos a esse tipo de comportamento, porque cada indivíduo é diferente. E às vezes irmãos gêmeos, um vai receber de uma forma, o outro recebe de outra. Então, vamos estar atentos, precisa ter um olhar atento para o filho. Não é só estar ali de corpo presente, como você bem colocou. Precisa ver de verdade o filho, as necessidades dele estar presente, não é a vida dele, não é só da comida, vou colocar para dormir, higiene e tal. Não, gente, precisa de afeto, a criança precisa sentir-se pertencente, querida. Amada. Tem uma frase que eu sempre pergunto para minha filha: quando ela se sente amada por mim? Porque na minha concepção eu só estou entregando amor, mas será que ela entende isso como amor? Então isso é importante. Eu tenho um princípio que de vez em quando eu pergunto: o que eu fiz para você que você se sentiu amada? Aí ela sempre responde. E aí eu também pergunto: o que eu fiz para você que você não se sentiu amada? Nós estamos a minha geração é uma geração que cresceu de alguma forma não se sentindo amada. Porque não foram amadas? Não, apenas porque não se sentiram amadas. Eu acho impossível, quer dizer, Existem várias formas de amor, né? Exatamente. É possível, sim, o pai e a mãe negligenciar o amor? É possível. Mas na maioria das vezes é a forma como ele amou, a forma como ele entendeu que estava entregando amor. Mas será que a criança recebeu aquilo como aquele atendimento como amor? Isso dá outro podcast. Isso dá um papo aqui que a gente, se deixar, a gente fica aqui até o ano que vem. Então eu sempre pergunto para ela quando ela não se sentiu amada e quando ela se sentiu amada. Eu quero te perguntar uma coisa: existe uma idade em que é indicado a consulta ou a terapia da fonoaudióloga? Existe uma idade certa? Olha,
considerando uma criança que típica, né, que não tenha alguma síndrome ou, enfim, algo que você já vê desde o nascimento ou cedo, se não tem, assim, algo que esteja de verdade, seja só fala, que não de verdade não esteja causando, como que eu posso colocar? Dificuldade mesmo dentro de relacionamento dentro de casa ou na escola, eu não tenho o hábito de colocar antes dos 3 anos de idade em terapia. Isso não significa que não vai procurar fono antes. Eu faço avaliações e orientações e acompanhamento. Então, dependendo do caso, 3 em 3 meses eu vejo a criança, avalio e oriento os pais, de acordo com o que eu avaliei. E aí a gente marca um novo acompanhamento. Se nesse meio tempo os pais precisarem de algum suporte, tudo bem. Senão a gente mantém e vai espaçando ou coloca em terapia. Agora, tiveram 2 casos em especial que eu lembro bem de criança antes dos 3 anos que eu coloquei em terapia. A criança, ela chegava no ouvido da mãe e gritava no ouvido da mãe. Eu vi essa cena. E ela olhou para mim e falou assim, socorro, com os olhos, né? Porque a criança achava que a mãe não estava ouvindo o que ela estava falando. Mas a mãe não estava entendendo o que ela estava falando. Então, como que numa situação dessa você já não vai intervir? Certo? A criança já estava na escola, já tinha tudo certo. Outro caso foi uma criança que não falava nada. A mãe tinha certeza que era autismo e isso é né, já chegar com Google diagnóstico, né, Google Doc, é complicado, porque você precisa mostrar que não é esse o diagnóstico e a criança não tinha autismo, não era autista, mas a criança não falava. Agora, a criança, para falar, ela precisa querer ou precisar falar. Ou ser estimulada, né? No caso, o querer, não, ela pode ser estimulada, mas se ela não quiser, ou se ela não precisar, ela não vai falar. Então, se ela tem alguém que traduza, um irmão mais velho, uma mãe, uma babá, uma avó, que já diz tudo o que quer, a criança não precisa pedir água, porque ela já tem. Então, ela tem tudo na mão, ela não precisa, por que ela vai falar? Gente, falar é difícil. Não é a mesma coisa que falar uma língua estrangeira, mas se assemelha, né? Você só tem noção do grau de dificuldade, do grau de destreza motora que realmente você precisa, ou se você tem algum problema de fala, ou seja, pronunciar algum som, pronunciar o R, por exemplo, o rã, que, na minha opinião, é o som mais complexo que tem. Mas tem gente que fala o rã perfeitamente e não fala o L, né? Um Lebron da vida, problema, mas o problema tem dificuldade. A criança, ela vai falar, então, se ela precisa, porque falar é realmente difícil. Então, a gente não tem noção do grau de dificuldade, a não ser que você precise reaprender por alguma dificuldade que tenha tido, um AVC, enfim, algo que precise aprender, ou que você já lembre de criança. Entendi. Então, o que os pais precisam ficar atentos, até uns 5 anos de idade, a criança tem que estar falando normal, falando de tudo. Tem. Né? Esse é o ponto, 5 anos de idade. Tem muitos pais que querem esperar, porque sempre tem algum parente que demorou de falar. Certo? Sempre tem. Certo. Então, assim, o que acontece? Até os 5 anos, você só ensina a criança a pronunciar aquele som, aquele fonema, que é o som da fala. E ele entra sozinho na fala. A partir dos 5 anos, você ensina como pronuncia e você vai colocar no vocabulário da criança aonde esse fonema entra. Então, um S, um R, um L, ele entra em várias posições na fala. Dependendo do estado do Brasil, né, pega o Rio Grande do Sul, não é porta, é porta. Então, para criança que não fala orã, é complicado,
né? Tudo bem, tem pessoas que falam rua também, rei, né? Mas acho que do italiano, do espanhol... O povo lá da Consorte do Paraná fala assim. Mas não, a maioria fala rei mesmo, mas o final, aquele R do final de sílaba, do corda, calor, esse é vibrante, né? Então, assim, você não tem só o de quero e o de brinco, você tem também o de porta, o de forte, o de correr, às vezes, ou correr. Então, tem várias colocações. E o vocabulário de uma criança de 5 anos de idade hoje não é o vocabulário de uma criança de 5 anos da minha época. Hoje eu tenho o quê? 54 anos. Não é da minha época, né? Hoje, com a internet, está um boom. Sim. Eles falam palavras absurdas. E a cada dia que vai passando, a criança vai aumentando, ampliando seu vocabulário e usando as palavras. Então, cada vez que ela pronuncia aquela palavra com fonema distorcido, trocado ou omissão, ela reforça não só como ela fala, a parte motora, como auditivamente, como que pronuncia aquela palavra. Então ela vai estranhando. E isso, sem contar na questão psicológica, né? Eu quero te perguntar o seguinte, Mari, e aqueles pais... Mariana, por favor. Eu quero te perguntar uma coisa, Mariana. Aqueles pais que, por algum motivo, não procuraram ajuda no tempo certo, os filhos já estão com 6 anos, 7, 8, 10, não sei, e ainda tem problema na fala, eles perderam as esperanças, tem conserto, o que você diria para esses pais? Procure urgente fono. Uma fono que você tenha confiança, uma fono que vai realmente te entregar resultado. Lembrando que 3 meses, gente, dá para avaliar o trabalho de um profissional, certo? Tem como trabalhar, inclusive, de adulto. A questão é, quanto mais tempo passa a partir dos 5 anos, mais trabalho vai ter o paciente. Porque ele vai precisar treinar mais. Ele tem treino, muito treino. Antes era só treino de pronúncia. Agora, corre para ver isso logo, porque a fala, a gente dentro do processo de aprendizagem escolar, tem a leitura e a escrita, e existe um processo chamado transcrição fonética, ou seja, a gente escreve do jeito que fala. A fala, ela é um apoio para a escrita. Então, existem trocas que elas são, que é o favã, pabã, tadã, cagã, xajã e sazã. Uau! Acertei, sempre falha um, hoje não falhou. E, então, assim, parece aquela... Normalmente é de sonorização, então ela tem o F, mas não tem o V. Então não é vaca, é faca. Ela escreve. Não parece um estrangeiro falando, não é tudo, é tudo. É só T, não tem D. Então isso vai para a escrita mesmo. Mesmo. E às vezes tem só na escrita também. Sim. E é fonoaudiológico. Eu vou te confessar que eu tenho um desses na escrita. Na fala não sai, mas na escrita como sai. Trabalhar. Na escrita sai. Agora, o resultado é mais do paciente do que do fonoaudiólogo. Claro, tem que fazer dinâmico. À medida que é maior, você não vai fazer terapia com adolescente como você faz com a criança. Você não vai fazer com adulto como você faz com adolescente ou com uma criança. Então, tem que adequar a forma de trabalhar para que tem estímulo, senão é muito chato. Terapia fonoaudiológica é chato, na minha visão, mas a minha não é, porque eu já estive desse lado, eu já tive de todos os lados, né? 3 lados. Eu já tive problema de fala quando criança, eu tive filho com problema de fala e eu sou fonoaudióloga, então eu tenho os 3 lados. E hoje eu entendo, inclusive, muito do que o meu fonoaudiólogo fazia comigo e que eu detestava. Mas, enfim, eu faço diferente. E tem que ser prazeroso. Para o adulto também. A gente é humano. Não pode ser só chatice. Tem que ser legal. E a forma de treinar em casa precisa ser algo que esteja
inserida no teu dia a dia. Perfeito. Para a gente encerrar, eu vou só pedir para você dar um exemplo prático de como estimular a criança a falar. Converse muito com a criança. É pequenininho, não responde? Narra o que você está falando. Agora vamos brincar de joguinho, de carrinho. Agora vamos estar na hora do lanche. Olha que pão gostoso, olha que o leite está gelado, está fresco. Vai narrando tudo que você fala. Vai. A criança é uma esponjinha, ela absorve. E a hora que ela quiser, de vez em quando você faz umas pausas para ela repetir. E fale, fale, fale. Mas não insista que ela fale quando ela quiser. Quando ela se sentir pronta, ela vai pronunciar. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto e você já entendeu que esse episódio era imperdível, não entendeu? Então eu queria agradecer a Mariana por esse trabalho maravilhoso que ela desempenha, por ela ser uma profissional tão dedicada. E eu quero te encorajar a assistir os próximos episódios. Clica aqui, começa a seguir a confraria, ative o sininho para você receber tudo aquilo que a gente produzir e não perca nenhum episódio do Portal Confraria Brasil. Além dos episódios de podcast, nós temos experiências presenciais, jantares, nós temos tantos eventos importantes dentro da confraria e não tem como perder. Se você não é do Rio de Janeiro, não se preocupe. Nós também temos eventos online, workshops, reuniões online, não tem como perder. Vem para o Portal Confraria Brasil.